Hello, eu sou o Teacher Thaisa e no vídeo de hoje eu preparei algumas questões para a gente se preparar para a prova da ESA que está chegando. Então, vamos lá! Bom, gente, a nossa questão é uma questãozinha de interpretação de texto. Então, vamos ler o texto para entender e conseguir responder a questão. Life in Space, a vida no espaço. A British astronaut films videos in space. Um astronauta britânico grava vídeos no espaço. He recently showed us how astronauts make coffee and now how they use the toilet. Ele recentemente nos mostrou como os astronautas fazem café e agora como eles usam o banheiro. Space toilets must have fans. Os banheiros espaciais, eles devem ter ventiladores. You turn the fan on, você liga o ventilador. You pee in the tube, você faz xixi em um tubo. And the pee goes down the tube. E o xixi vai embora pelo tubo. If you forget to turn on the fan, se você se esquecer de ligar o ventilador, the pee flies around, o xixi fica voando. Mark the only correct option according to the text below. A gente vai marcar a única opção correta, ó. Ele pede a correct option, de acordo com o texto. An American astronaut is living in space. Um astronauta americano está morando no espaço. Galera, eu não sei se se tem algum astronauta americano. O que a gente viu aqui do texto, o astronauta que a gente leu a história, ele é britânico, então não dá para afirmar a letra A. Por isso ela não é a alternativa correta. Astronauts drink coffee in space. Os astronautas bebem café no espaço. E opa, a gente viu aqui que já rolou um vídeo de como eles fazem café. Então, se eles produzem assim, se eles fazem o café, é porque eles consomem, é porque eles bebem. Então, a letter B, a letra B, é aí a nossa alternativa correta. Só por desencargo de consciência, vamos ler ali as outras alternativas e entender por que elas estão erradas. Letter C. It's impossible to use toilets in space. É impossível usar o banheiro no espaço. Não é, só que existem algumas regras, mas falar que é impossível é uma mentira. People need to pee in tube on Earth. As pessoas precisam fazer xixi em um tubo na Terra? Não, essa necessidade só ocorre no espaço por conta da gravidade, da falta de gravidade, né? Astronauts sometimes forget to turn on the fan. Os astronautas às vezes se esquecem de ligar o ventilador. Bom, a gente só viu aqui uma consequência que ocorre caso não liguem, mas a gente não sabe se eles ligam ou não ligam, se eles se esquecem. Então a letra E também não dá pra gente afirmar muita coisa. Number 2. Na número 2, a gente também tem um texto para ler. Vamos lá. Hoverbikes for American Soldiers. Hoverbikes, gente, é um tipo de veículo ali. Eu nem sei exatamente a tradução, mas seriam umas bicicletas ali mais diferentes. Então, esse tipo de veículo está sendo feito para os soldados americanos. British developers are working with Americans to create a prototype hoverbike for the Department of Defense. Os desenvolvedores britânicos estão trabalhando com americanos para criar um protótipo de hoverbike para o Departamento de Defesa. Instead of a helicopter, people could use the hoverbike. No lugar de um helicóptero, as pessoas poderiam usar uma hoverbike. The hoverbike is safer because it has guarded rotors. Ela é mais segura porque ela tem os rotores guardados ali, protegidos. It is also less expensive to buy and run. Também é menos caro para comprar e para manter. Hoverbikes have sensors and an autopilot. As hoverbikes têm sensores e um piloto automático. So, can act like drones. Então, podem agir como drones. Now the American Army will develop the hoverbike technology in Maryland. Agora, o exército americano vai desenvolver a tecnologia da hoverbike em Maryland. The Army is planning to use hoverbikes in search and rescue operations. O exército está planejando usar essas hoverbikes em operações de pesquisa e salvamento. Medical emergency situations and cargo transportation. Situações de emergência médica e transporte de carga. According to the text above, we can infer that. Então, de acordo com o texto que a gente leu, o que a gente pode inferir, o que a gente pode concluir? Letter A. British soldiers are using hoverbikes in their jobs. Os soldados britânicos estão usando hoverbikes no trabalho deles e, opa, a gente viu que são desenvolvedores britânicos e o fim dessas hoverbikes são para o exército americano. Então, os soldados não são britânicos
como diz na nossa letter A. Helicopters are cheaper than hoverbikes. Os helicópteros são mais baratos que os hoverbikes? E a gente viu aqui que não, ó. Que hoverbike é mais barato, que ele é, na verdade, o texto usou a expressão menos caro que um helicóptero. Então, a letra B também está incorreta. Helicopters are safer than hoverbikes. Os helicópteros são mais seguros que as hoverbikes? Bom, a gente não teve ali essa comparação entre helicóptero e hoverbike em relação à segurança. Por essa razão, a letter C não dá para ser inferida, não dá para ser afirmada. Letter D, na letra D. Hoverbikes can act like drones. As hoverbikes podem atuar como drones? Sim, porque a gente viu aqui ó, que eles têm sensores e piloto automático que fazem eles poderem atuar como drones. Então, por essa razão, a letter D, a letra D, é a alternativa correta. Na letter E, na letra E, dizia que os helicópteros podem atuar como drones. E essa comparação não foi feita no nosso texto. Na number 3, ela ainda é sobre o texto. Só que aqui ele pede que a gente complete usando um pronome apropriado. Bom, hoverbikes têm sensores e um piloto automático. Então, eles podem atuar como drones. Bom, galera, com exceção do there, que significa o haver, existir, que não se encaixa aqui, e o these, que é um pronome demonstrativo, que significa esses ou essas, todas as outras, o they, eles ou elas, o them, eles ou elas também, e o their, que pertence a eles ou pertence a elas, se referem à terceira pessoa do plural como a gente precisa. Porque hoverbikes são objetos, está no plural, então precisa estar na terceira pessoa do plural, ok. Porém, quando a gente olha a nossa segunda frase aqui, a gente vê que a gente precisa de um pronome que conjugue o verbo, que esteja antes do verbo. Ele é um subject pronoun. Ele é um pronome que vem para substituir um sujeito. Então, o there, ele é um possessivo, ele não é o que a gente precisa. O them, ele é um object pronoun, ele é um pronome objeto, ele vem para ser usado depois do verbo. Ele sofre a ação que o verbo fala. Então, ele também não é o que a gente precisa. Logo, a gente fica aqui com o they, que é o subject pronoun, e ele é o pronome sujeito, né? O que vem substituindo ali o que a gente necessita. Então, a letra A é o gabarito dessa questão. Na nossa question 4, é uma questão de plural. The plural form of the sentence. The child likes to eat fish. A forma no plural da frase. A criança gosta de comer peixe. É. Bom, gente, a questão já facilitou pra gente, sublinhando ali que a gente tem que ficar muito atento com o plural. Então, vamos relembrar aqui que child é uma criança. E quando a gente leva essa palavra para o plural, ele não é um plural regular. A gente não usa child. Essa palavra aqui, ela não existe. Por essa razão, a gente vai eliminar a letra A e a letra D. O plural de child é children. E aí, o artigo definido de, ele se mantém. Ele é ok ser usado no plural. A criança se transforma em as crianças, the children. Muita atenção ao verbo. S no verbo só rola na terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do plural, nós vamos dizer adeus ao S. Com isso, ó, a gente elimina a letra B. E aí, a palavra fish, peixe. O plural de peixe se mantém fish. É um plural irregular. Não existe fishes. Então, na letter C, a gente tem ali o plural correto da frase sendo the children like to eat fish. Question 5. Fill in the blank with the correct preposition. A gente vai completar aqui com a preposição correta. We always visit Rio de Janeiro the summer. A gente sempre visita o Rio de Janeiro no verão. Bom, gente, para dar essa ideia de no, em, na, a gente usa on, ou in, ou at. With significa com. Não é o que a gente precisa. About significa sobre. Também não dá a ideia que a gente quer. Então, a gente fica ali com as letras A, B, N, E. E aí, vale relembrar que summer é uma estação do ano, é uma season. E com estações do ano, nós vamos sempre, é uma regra que se utilize in. We always visit Rio de Janeiro in the summer, no verão.
E aí a letter B, a letra B, é o gabarito dessa questão. Lembrem-se, gente, da nossa pirâmide das prepositions, onde o in tem um uso mais geral, o on um pouquinho mais específico e o at o mais específico de todos. Como assim, teacher? Se a gente está falando de expressões de tempo, time, o in ele é utilizado quando a gente fala o quê? Apenas o ano, year, ou quando a gente fala apenas o mês, month. Mas e se eu quero te falar uma data completa, com dia e mês? Ah, nesse caso, tá vendo que eu tô sendo um pouquinho mais específica? Então, eu uso on, porque eu tô te falando month and day, o mês e o dia. Mas e se eu quero te contar a hora, ou seja, o mais específico dos tempos? Aí, a gente usa at, porque eu tô te contando a hora exatamente. E se a gente quer falar sobre lugares, place, o in, ele vai quando a gente fala só o país, o country, só a cidade, city. Agora, se eu quero te contar o nome da minha rua, repara como é um pouquinho mais específico? Aí, a gente usa on. Mas e se eu quero te contar o nome da minha rua e o número, ou seja, meu endereço completo? É muito específico. Então, a gente usa at. E aí, gente, essa aqui é uma dica só para lembrar do uso do in, on e at. Mas lembre-se das estações do ano e de outras expressões também, onde existem regras. Então, estação do ano, sempre com in. Na nossa question 6, na questão 6, I don't drink a lot of coffee every day. Eu não bebo muito café todos os dias. The words in bold can be substituted for. Essas palavras em negrito, elas podem ser substituídas pelo quê? Galera, coffee, café, é um líquido. E por essa razão ele é incontável. A gente não consegue contar um café, 2 cafés. A gente conta um copo de café, 1 litro de café. A gente precisa de uma unidade de medida. Então, coffee é incontável. Por essa razão, a gente só pode usar quantificadores específicos para ele. Aqui, many não cabe. Many foi feito para ser usado com coisas contáveis. Few também não pode ser utilizado. A gente ficou ali com much, little e some. Bom, a gente quer dar a ideia de a lot of, muita quantidade. Little dá a ideia de pouca. Então, ele não vai ser um bom substituto. E o some? O some dá a ideia de algum, mas ele não dá essa ideia de abundância, de extremo. Logo, o que substitui ali melhor, com melhor sentido, é o much. Então, eu poderia dizer I don't drink much coffee every day. E eu teria o mesmo sentido de I don't drink a lot of coffee every day. Choose the best option to complete the cartoon. Escolha a melhor opção para completar a tirinha. There's nothing than a Monday morning. Não tem nada pior que uma manhã de segunda-feira. Tofu burgers for lunch. Hambúrguer de tofu para o almoço. Except Monday afternoon. Exceto por uma tarde de segunda-feira. Bom, gente, ali ele está fazendo uma comparação usando o adjetivo bad, que significa ruim. Mas assim como em português, onde a gente não fala mais ruim, a gente fala pior, em inglês o bad, ele também é um adjetivo irregular. Então, como eu digo pior, se for comparando, a gente diz worse. Se for para dizer o pior de todos no superlativo, a gente usa worst. Então, existem essas duas versões possíveis. Não existe better, não existe baddest. Worry existe, mas isso é um verbo que significa se preocupar. Ficamos aqui com as letras D e E. Bom, mas aqui ele está usando than. Se ele usa than, é comparativo. Comparativo, a gente escolhe worse. E aí, letter I, letra E, é o gabarito da questão 7. Choose the alternative that best completes the blanks with the verbs in parentheses. Então, escolha a alternativa que melhor completa os espaços em branco com os verbos no parêntese. We saw the movie last night. A gente assistiu ao filme na noite passada. The year was 1912. O ano era 1912.
The Titanic was a new, very large ship. O Titanic era um navio novo e muito grande. People thought it be safe. As pessoas achavam que ele seria seguro. Bom, gente, eu já vou até começar a completar esse texto com vocês. A conjugação do verbo to be no passado, porque aqui a gente está falando de passado, de 1912, ela pode ser was ou were, como as alternativas indicam. Porém, o que a gente tem que se atentar aqui? Ao pronome. Pronome it. Se está no singular, então a gente escolhe was. Não dá para ser nem letra D, nem letra E. But on April 15, 1912, mas no dia 15 de abril de 1912, the Titanic hit an iceberg. O Titanic atingiu um iceberg. E afundou. Galera, o verbo sink, ele é um verbo irregular no passado. Ele não vira sinked, não existe. O correto para ele é que ele se transforme. E o I se transforma em A, virando sank. Com isso, a letra C, a letra C, é o gabarito da nossa questão 8. More than 1,500 people lost their lives. Mais de 1.500 pessoas perderam as suas vidas. Reparem que na letra A a gente tem o sink sem modificação, tá errado. E na letra B a gente teve o sunk. A palavra sunk existe, só que ela é o particípio passado. E aqui a gente só precisa do passado simples, que é sank. Question 9. The underlined verbs in the sentence are in the following tenses. Então, ó, os verbos sublinhados na frase estão em que tempos verbais? Elon Musk is a billionaire and the owner of Twitter. O Elon Musk ele é um bilionário e ele é dono do Twitter. Last week, Musk tweeted about changing Twitter's logo to an X. Na semana passada, o Musk tweetou sobre mudar a logo do Twitter para um X. Bom, gente, os verbos sublinhados são is e tweeted. Bom, o is ele é uma forma do verbo be no presente. Reparem que ele é um bilionário, é algo que está acontecendo com ele. Ou seja, está acontecendo num período da vida dele, o período presente. Isso não é o presente progressivo. O presente progressivo expressaria algo momentâneo, algo do agora, mas que só está rolando agora. Mas ele é um bilionário, não é presente progressivo. Muito menos passado progressivo, porque a gente está falando do momento atual do cara. Passado simples também não tem como. A gente ficou ali com as letras B e E. Já o verbo tweeted, tweetou, terminou em ED. Isso aqui é um grande indicativo que esse verbo está falando do passado simples. Mas se você ainda ficar sem dúvida, repara na expressão de tempo que ele usou aqui, ó. Last week, semana passada. Então, ó, tá falando do passado com um momento do tempo bem definido? Só pode ser passado simples. Então, letter E, letra E, é o gabarito da question 9. Question 10, na questão 10. Read the sentence below. Leia a frase abaixo. I nearly passed out when I saw all the blood. Eu quase desmaiei quando eu vi todo aquele sangue. The phrasal verb underlined means. Bom, o phrasal verb está sublinhado, o que ele significa? Galera, as provas gostam muito dos phrasal verbs. Pass out e o pass away, porque vocês se confundem. Mas se lembrem sempre. Pass out, desmaiar. Pass away, falecer, morrer. Aqui foi utilizado pass out. Então isso não é o to die, também não é to become sick, ficar doente. To recover from something, recuperar de algo? Não. To walk by something, caminhar por alguma coisa? Também não. Ele é o quê? To faint, to lose consciousness. É desmaiar, perder a consciência. Esse sim é a letter B. To die é o quê? É pass mais away, não é pass out. Não se confundam, porque as provas querem que isso aconteça com você. Então é isso, gente. Essa foi a nossa revisão para ESA, onde a gente viu ali tempos verbais, viu phrasal verb, viu interpretação de texto, plural e diversos outros assuntos que as provas gostam de cobrar. Eu espero que você esteja preparado e te desejo uma boa prova. Tchau, tchau!